Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz e hoje o tema do nosso vídeo é Ceia Judaica em Paróquias Católicas, como explicar? Por que que eu decidi gravar esse vídeo? Bom, eu tenho visto nos últimos anos uma prática recorrente de realizar ceias judaicas na Semana Santa em diversas igrejas de Missa Nova, em diversas paróquias de Missa Nova, em várias dioceses espalhadas pelo Brasil. Inclusive aqui na minha diocese, Nova Iguaçu, isso já ocorreu. Na época em que Dom Luciano Bergamin era bispo. Hoje ele é bispo emérito, o atual bispo é Dom Gilson, e ao que me consta, desde que ele entrou, isso ainda não aconteceu, mas vinha acontecendo com Dom Luciano. E tenho visto em diversas outras dioceses essa prática ocorrer. Recentemente um amigo me mandou mais uma notícia dando conta de que isso aqui aconteceu numa diocese que agora não me recordo, não é aqui no Rio de Janeiro, é em outro estado, mas isso indica que essa prática vem se tornando um costume em diversas dioceses, costume este, inclusive estimulado por bispos, que chegam mesmo ao ponto de exigir que os padres das principais paróquias de suas dioceses celebrem isso daqui, geralmente na quarta-feira antes da Quinta-feira Santa. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto hoje, nesse vídeo. O primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala desse assunto, é que a Missa Nova, ela é uma missa, ela é um rito que tem como forte característica a ênfase na ceia. Tá? A missa é essencialmente o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso eu não estou querendo dizer que na Missa Nova não existe o sacrifício. Com isso eu não estou querendo dizer que a Missa Nova não contém o sacrifício de Cristo. Mas que o formato que a Missa Nova tem é tal que esse elemento da ceia fica em primeiro lugar, enquanto que o elemento sacrificial, o aspecto sacrificial da missa, que é a sua essência, para dizer a verdade, fica em segundo plano. Então a Missa Nova é fundamentalmente uma ceia, mais do que um sacrifício. Ou seja, a forma segundo a qual ela foi construída, ela foi feita, é para dar ênfase a esse aspecto da ceia. E lembro aqui também o seguinte, a missa tradicional, ela tem também ali o momento da ceia, da comunhão. A ceia é o momento da comunhão. É que, na verdade, na história da igreja, a missa é o sacrifício. A comunhão é um acréscimo à missa, assim como os ritos iniciais são um acréscimo à missa. A missa, essencialmente, é o sacrifício. Mas, dentro da formulação da Missa Nova, o que ficou enfatizado é justamente esse aspecto de que, não, a missa não é essencialmente o sacrifício. A missa é essencialmente a ceia. Ela tem o sacrifício, mas ela é mais a ceia do que o sacrifício. Não sei se ficou claro para vocês a diferença entre uma missa e outra. Na missa tradicional, os elementos litúrgicos ali presentes dão conta de destacar o sacrifício mais do que a ceia. No caso da Missa Nova, é o inverso. Esses elementos litúrgicos dão conta de destacar mais a ceia do que o sacrifício. Tá? Mais o aspecto da comunhão do que o aspecto sacrificial. Então, isto posto, a gente tem que lembrar o seguinte. Essa ideia de que a missa é mais a ceia do que o sacrifício vem de dois autores do movimento litúrgico, entre eles o Romano Guardini e o Jungmann. Tá? Um outro autor-chave do movimento litúrgico. O movimento litúrgico foi quem deu origem à Missa Nova, à reforma do Vaticano II, e ele teve ali o seu auge, melhor dizendo, entre os anos 20 e os anos 50. Perfeito? Movimento litúrgico. Então esse movimento está por trás da ideia da missa como ceia.
E esse movimento ele buscava aproximar a igreja da forma primitiva de missa, né? Daquela ideia também do ágape, né? Da refeição entre os cristãos, etc. Tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos passar para um outro ponto também importante para a gente entender essa coisa aí da ceia judaica. Isso aqui é uma introdução sem a qual a gente não vai conseguir, né, entender por que está acontecendo esse negócio todo de ceia judaica nas paróquias de Missa Nova. Tá? Então, como eu estava falando, o Jungmann e o Guardini, eles partiam do conceito de que na missa há uma forma fundamental. Tá? Essa forma fundamental é igual à forma viva. E forma viva, tá, significa aquilo que é captado pelos sentidos. Então, o que eles queriam dizer com isso? Que a missa é aquilo que você pode ver. E o que você pode ver da missa? É a ceia. O sacrifício você não vê, porque é ali, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o seu sacrifício renovado no altar, mas de forma incruenta. Não da forma como foi no Calvário, a forma incruenta. E aí, né, isso nós não vemos. Nós sabemos pela fé, mas nós não vemos. Perfeito? O que nós vemos, na verdade, né, é o padre oferecendo a hóstia consagrada, o vinho, para que se tornem corpo e sangue de Cristo, né, repetindo as palavras do nosso Senhor, na ceia, que foi uma antecipação do sacrifício. Pela fé nós sabemos que ali renova-se o sacrifício de Cristo. Mas o que pode ser captado pelos sentidos, sem a fé, é o banquete. Perfeito? Então, eles consideram que a missa tem que ser definida por aquilo que é patente, por aquilo que é evidente, óbvio. E o que é patente, evidente e óbvio? Que ela é uma refeição. Tá? Então, a Eucaristia é uma refeição. Por isso que nos ambientes de missa nova, né, se prefere, em vez de falar de Santa Missa, usar esse termo aqui, Eucaristia. Não é um termo errado, tá? Mas é um termo grego originário, né, lá dos primórdios do cristianismo, tá, que significa ação de graças. Ou seja, que não ressalta exatamente a noção do sacrifício, como, por exemplo, a evolução posterior da doutrina vai ressaltar. A evolução posterior da doutrina que não é uma negação do que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, apenas uma explicitação. Perfeito? Então, dentro dessa visão aqui, se é uma refeição, daí a missa dever ser tratada como um banquete. Tá? Um banquete. Tá? Então, a missa é uma experiência humana. Tá bom? Um banquete é uma comunhão. Tá? Não é um momento separado, independente do sacrifício, mas sua plena realização. O Guardini e o Jungmann, desculpa, eles não chegam a negar o caráter sacrificial da missa, mas eles dizem, olha, esse caráter sacrificial existe em função do banquete. Para o banquete, quer dizer, o banquete é o momento principal. É o cerne, é o eixo da missa. Tanto que tem, inclusive, um sujeito que se converteu do protestantismo, agora não estou lembrado o nome dele, ele era presbiteriano e tudo, aí se tornou católico. Ele escreveu um livro chamado Banquete do Cordeiro. Por que Banquete do Cordeiro? Para falar da missa. Porque nessa concepção, no visual, a missa é essencialmente uma ceia, né? Mais do que sacrifício. Ela tem o sacrifício, mas o sacrifício é secundário. Perfeito? Na teologia de Trento, né? O Concílio de Trento, a missa é sacrifício. Na nova teologia, a missa é comer e beber comunitariamente com os outros. Então, existe uma diferença enorme, né, entre as duas teologias, né, a teologia que embasa a missa tradicional
e a teologia que embasa a missa nova. Então, Trento, sacrifício, nova missa, comer e beber com a comunidade. Então, essa é a concepção transcendental, e essa é imanente. Essa aqui é teocêntrica e essa é antropocêntrica. Perfeito? Então, isso aqui, esse comer e beber comunitariamente, é o que faz acontecer a comunhão com Deus. Quer dizer, você, para estar em comunhão com Deus, dentro dessa concepção da nova missa, do novo Zohar, você tem que estar em comunhão com os homens. Daí a virada, né, da igreja pós-conciliar para o homem. Quer dizer, o que é estar com Deus? É estar com o homem. Né? Aqui não. Aqui estar com Deus é estar com Deus. Não é preciso fazer uma virada humanista para estar com Deus. Tá? Então a dimensão horizontal, fraternal, é a via para Deus, comer juntos. Tá bom? Então aí nesse conceito aqui, né, de missa nova, de nova teologia da missa, a missa vira um memorial. O que é um memorial? Né? É uma lembrança. E lembrança recorda o quê? O ritual judaico da Páscoa. Aí nós chegamos aqui à explicação do porquê que acontecem essas ceias judaicas nas paróquias. Porque, olha, a forma fundamental da missa nova é o ritual judaico da Páscoa, que é um memorial, que é uma lembrança da libertação que Deus fez lá no Egito, quando livrou o povo de Israel da escravidão, etc. e tal. Perfeito? Então, a missa, né, nova, nesse caso aí, ela é signo de um sacrifício, ou seja, ela, enquanto memorial, ela significa o sacrifício. Ela não é o sacrifício propriamente dito. Então, ela tem um caráter de banquete convivial. Banquete convivial. Que lembra o sacrifício de Nosso Senhor. Então, essa forma, né, de liturgia, ela recorda muito, parece muito com a forma protestante também, né? Porque no protestantismo não se concebe a ideia de que está sendo renovado o sacrifício de Cristo no altar. Se concebe a ideia de que o comer e beber o pão e o vinho consagrado recordam, lembram o sacrifício. Quer dizer, é um sinal do sacrifício, é um símbolo do sacrifício de Cristo. Não o sacrifício propriamente dito. Tá? E isso aqui que eu estou falando não é uma conclusão minha. Os autores da nova teologia, os autores que deram seguimento a essa visão do movimento litúrgico, da missa nova, né, como expressão do movimento litúrgico, eles teorizam dessa forma mesmo. Eles veem, muitos deles veem a missa nova dessa maneira. Porque ela, de fato, tem elementos, né, que permitem esse tipo de interpretação. Não estou aqui dizendo que a missa nova não é missa. A minha posição é de Dom Lefebvre, ou seja, a missa nova é missa, contém o sacrifício de Cristo, mas ela, embora seja válida, é ilícita. Porque ela tem esses elementos judaicos e protestantes que dificultam a comunhão com Deus. Facilita a comunhão com o homem, mas dificulta a comunhão com Deus. Perfeito? Um outro ponto, para a gente fechar aqui, é que as consequências disso são uma igreja voltada para o homem, a comunhão passa a ser a base da verdade, e não a verdade a verdadeira base da comunhão. A igreja, então, se torna um organismo humanista e ecumênico. Tá? Inclusive, se a gente pegar a Instrução Geral do Missal Romano, que dá origem à Missa Nova, que é de 1969, o termo transubstanciação não aparece uma só vez. E nós sabemos que esse termo transubstanciação é a base do dogma, né, da missa como sacrifício. Porque, partindo desse dogma, nós sabemos que, né, o pão e o vinho consagrados no altar se transformam, se transubstanciam no corpo e sangue de Cristo.
Eles não são apenas um sinal, um símbolo do sacrifício. Né? Eles tornam presentes o sacrifício. Né? De forma incruenta, mas tornam. Enfim, pessoal, como é que explica então ceia judaica e paróquias católicas? Explica a partir disso tudo aqui. Né? Essas ceias judaicas, elas são uma expressão dessa nova teologia da missa. Missa como banquete, missa como convívio, missa como reunião humanista, missa como lembrança, missa como algo humano e não como algo divino. Perfeito? Um abraço, até a próxima.